Artista multimídia, professor e arquiteto, o paulistano Carlos Fajardo estuda desenho com Wesley Dukili nos anos 1960 e desenvolve seu trabalho em diversas superfícies, sempre propondo a cumplicidade entre obra e espectador. Eu não sou um artista que acorda de manhã pensando em arte, vai dormir pensando em arte, absolutamente. Porque essa compulsão eu não tenho. A arte é o seguinte, o que é? É a sua experiência de vida, colocada em algum tipo de meio que seja completamente de usufruto, que não tenha função. O início da minha formação é o desenho. Porque eu, quando entrei na faculdade de arquitetura, eu entrei porque não tinha escola de arte na época. E eu entrei na escola de arquitetura pensando no universo do desenho, eu queria desenhar. Aí tinha um artista que eu gostava muito, que era o Wesley Dukili, eu conheci o trabalho dele. E eu procurei o Wesley para ter aula de desenho com ele. E o Wesley chegou e falou para mim, olha, você teria que ter, eu não dou aula para uma pessoa, nós teríamos que ter um grupo, e aí eu posso dar aula de desenho para vocês. Aí eu convidei os amigos meus, dois amigos meus que eram da faculdade, o Baravelli, que ia entrar na FAO, e o Rezende, que era meu colega no Mackenzie. E aí eu tinha um amigo meu que já tinha aula com Wesley, que era o Frederico Nasser. Então nós formamos um grupo e fomos ter aula de desenho. O que foi a Escola Brasil? Ela tem que ver com a formação que nós tivemos com Wesley. O Wesley, quando deu desenho para nós, ele pensava que aprender a desenhar é experimentar o desenho. Ele não nos ensinava a desenhar, ele começava a discutir o trabalho, a criticar o trabalho a partir dele feito. Então há uma inversão. Em vez de eu ensinar alguma coisa para a pessoa, ela aprende comigo. O meu trabalho ele abandona não o suporte tradicional, mas um certo fazer tradicional que é o do cavalete. Isso é, a minha pintura inicial ela não é feita no cavalete, muitas vezes é feita na marcenaria. Então você vê, você tem uma tela aqui, você tem tinta sobre a tela, como normalmente, só que isto aqui é uma chapa de acrílico a essa distância da tela. Então, no meu primeiro trabalho, eu já me envolvo com o real e não apenas com o universo da representação. Ele coloca em questão o assunto tradicional da pintura, que é ser narrativa, com o assunto que é contemporâneo de hoje, que é ser uma materialidade, que é ser fisicamente colocada no mundo do real. Se você não tem narrativa, o que você coloca no lugar? Porque acontece o seguinte, você está acostumado a ver um trabalho e falar o que ele significa, o que ele quer dizer. Quando o trabalho quer dizer alguma coisa, ele tem uma narrativa, tem uma estrutura de narração. Isto é, você tem que ter a chave do entendimento, por exemplo, você tem que entender de pintura. Então você chega lá e fala, eu estou vendo uma pessoa, atrás da pessoa tem um prédio e tal, você tem uma estrutura narrativa. A estrutura narrativa é uma que tem começo, meio e fim. Agora vamos supor, só para você ter o exemplo do que se substitui numa estrutura narrativa, eu vou pegar esse copo aqui. Então tem esse copo aqui. Aí eu chego e coloco esses outros dois aqui. Você tem uma estrutura aí. Você tem uma estrutura de repetição aí, só que você não tem uma estrutura narrativa. Você tem alguma coisa que forma para você um nexo não narrativo. É isso. Eu nunca fui exatamente um pintor no senso estrito da palavra. O que ocorre com o meu trabalho é que ele sempre derivou da pintura. Então a minha pintura, a partir do início, por volta dos anos da década de 70, a minha pintura tem uma escala e um tamanho da pessoa. Isso é, você tem que andar na frente da pintura para conviver com ela. Ela tem 6 metros de comprimento. Em vez de estar pendurada na parede, ela está encostada na parede. Isto é, ela se afirma no mundo. Essa ideia de cumplicidade do espectador com a obra é algo que vai ter no meu trabalho quase que o tempo todo. Continuamente vai ser uma relação entre aquilo que eu desenvolvo em termos de arte e aquilo que eu desenvolvo em termos de ensino e aprendizado. Eu não sou um artista do fazer manual, eu simplesmente mando fazer. Cada vez mais eu vou usar a cor do material e não sobrepor ao material algum outro tipo de pigmento.